Romanos 12, verso 12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Podemos todos lermos juntos esse versículo em alta voz? Vamos lá? Alegrem-se, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai amado, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos no Teu santo nome, neste lugar que chamamos Casa do Senhor, que é a casa de oração. Estamos reunidos aqui para Te cultuar, ó Deus, bendizer o Teu santo nome, nos alegrarmos na Tua presença, renovarmos, ó Deus, a nossa fé em Ti, renovarmos a nossa esperança no Senhor. E também, ó Deus, além de Te honrar e Te adorar, também com a expectativa de ouvirmos a Tua voz. E precisamos sempre ouvir a Tua voz. Como diz a Tua palavra, Senhor Deus, o nosso desejo é crescer de graça em graça, até chegarmos à estatura de varão perfeito que é Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cada vez que estivermos aqui, expostos à Tua palavra, a crescermos nesta graça para atingir esse objetivo, ó Deus. Que eu seja instrumento nas Tuas mãos nessa manhã mais uma vez. E que cada coração aqui, inclusive o meu, ó Deus, esteja sensível à Tua voz, rendido ao Senhor e disposto a Te ouvir e Te obedecer em todo o tempo. Assim nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Paulo escreve aos cristãos que estavam em Roma, passando por um momento de muita tribulação, de muita perseguição, de muita dificuldade, aonde a igreja estava sendo massacrada pelo Império Romano. Cristãos estavam realmente morrendo, sendo entregues aos soldados e até mesmo às pessoas para que pudessem ser punidos. E ele escreve essa palavra recomendando a eles essas virtudes. O capítulo de número 12 fala a respeito da nova vida em Cristo e de virtudes que precisam e devem ser cultivadas por todos aqueles que têm uma nova vida em Cristo Jesus. E quando ele chega a partir aqui do verso 9, ele começa a falar de diversas virtudes, e dentre elas, no verso de número 12, ele traz algumas dessas virtudes que são extremamente importantes para nós, e para um tema que eu gostaria de tratar nessa manhã, que é a bênção da dor. A dor, ela é uma bênção. E ele fala, olha, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Quando nós falamos a respeito de dor, nós, obviamente, não conseguimos pensar em coisas boas advindas da dor. Não conseguimos pensar em coisas valiosas e preciosas que a dor possa nos causar e nos trazer. Pelo contrário, quando a gente fala de dor, já vem aquela ojeriza, já vem aquele nojo, aquele negócio que a gente não quer dor. De jeito nenhum, não vale a pena, não quero dor. Pensamos naquele momento, só de você pensar, eu tenho certeza que já vai te fazer sentir, mesmo não tendo acontecido, como se você acordando na madrugada, mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã, levantando para sair da sua cama, com aquela costumeira fome da madrugada. Só eu que tenho isso, só mais alguém poderia confessar isso e me ajudar nessa manhã, diga eu também, pastor. Só eu que tenho fome da madrugada, misericórdia. Amém, muito obrigado por alguns valentes que vão me ajudar nesse momento, nessa hora. Mas você acorda todo sonolento. Você acorda meio sem saber o que está acontecendo, somente guiado pelo teu estômago. Teu estômago te faz levantar. Ele te diz, você tem que ir para a cozinha. Você tem que ir para a geladeira. Há algo que te aguarda lá dentro. Há uma bênção que está reservada para você, nesse momento, nessa hora. E normalmente é uma pizza gelada. É ou não é? E aí você levanta, vai atrás daquela pizza gelada, e quando você está andando pelo caminho, ainda sonolento, quase que um zumbi andando pela casa, você não se recorda de todos os móveis que tem na casa, porque quem está te guiando não é o teu cérebro, é o teu estômago. E no meio desse caminho, de repente, você se depara com um sofá, ou se depara então com uma mesa, daquelas mesas de madeira bem pesada e quadradas, onde os pés estão muito bem posicionados, estrategicamente posicionados no canto de cada mesa.
E quando você vai atravessar por ela, de repente um encontro quase que inevitável. Há um magnetismo entre a mesa e o dedinho do teu pé. E você, por conta desse magnetismo, é puxado e levado quase que de maneira incontrolável a topar o seu dedo com aquela mesa. E de repente, você, num instante de alegria, fala: que bênção essa mesa, no meio dessa cozinha, essa madrugada. Na verdade, você dá aquela topada com o dedo no meio da noite, que você que estava meio que dormindo, acorda, e também é um sinal, eu penso assim, que este momento é um momento assim, da parte de Deus para a tua vida, porque você desiste de comer. A dor é tão intensa que você fala: eu não quero mais comer, você já vai pegar o remédio. E volta para a sua cama. Mas só de pensar naquela dor, naquele momento em que você bate com o seu dedo na mesa, muita gente já se lembra da dor que sentiu, muita gente já pensa nesse momento e já dá até um arrepio, é ou não é verdade? A dor, nós não gostamos de falar dela, porque nós muitas vezes compreendemos errado a dor. A dor tem sido uma vilã, quando na verdade ela não é uma vilã. A dor muitas vezes é uma bênção. Passar pela dor significa passar por algo que está avisando você de que algo está errado, de que algo não está certo, de que algo não está correto, de que alguma coisa aconteceu, a sua vida deu uma topada em algo, bateu em algo que está te alertando, te avisando: olha, teve um problema, você trombou em uma coisa que você não deveria trombar, que estava no meio do caminho. Ou você forçou demais algo que não deveria forçar. Por exemplo, quando você volta para a academia, e é algo que todos fazem no dia 2 de janeiro, você vai e os primeiros dias, aquela dor, assim, que você fala: por que que eu vim fazer esse negócio? Por que que eu resolvi voltar? Bendita a hora que eu fiz aquela promessa no culto da virada, que eu coloquei que eu ia emagrecer e que eu ia voltar para a academia. A dor te lembra que você se esforçou demais. A dor te lembra que você fez muito exercício. Mas ali naquele momento, aquela dor é uma dor proveitosa, porque você sabe que ela foi originada, ela foi causada para o teu benefício. Você sabe que é para manter a tua forma física, ou melhorar a tua forma física, ou fazer você ter um rendimento melhor em alguma coisa. Então a dor é mais aceitável, porque você enxerga ela de uma maneira correta. Você enxerga que aquela dor é para o teu crescimento, você enxerga que aquela dor é para potencializar você, você enxerga que aquela dor é para te tornar mais forte. O problema é que nós não enxergamos a dor assim o tempo todo. Nós enxergamos a dor somente como uma punição, e muitas vezes ela é também. Mas na maioria das vezes a dor é uma bênção. A dor é um alerta. Ela está dizendo para você: olha, você se esforçou demais, olha, você machucou, você foi além dos seus limites. E você deveria recuar. As definições que são dadas para a dor, pelo campo da filosofia, da psicologia e até da área médica, diz o seguinte: a dor é um sentimento angustiante, muitas vezes causado por estímulos intensos ou prejudiciais. É uma experiência sensorial ou emocional desagradável, que ocorre em diferentes graus de intensidade. Pode ser do desconforto leve à agonia profunda, podendo resultar da estimulação do nervo em decorrência de lesão, doença ou distúrbio emocional. Ou seja, a dor, ela é esse sentimento desagradável de que algo aconteceu e que não está sendo legal, não está sendo bacana. E qual é a nossa primeira reação em relação a isso? É fugir da dor. Qual a nossa primeira reação em relação a isso? É você tentar aliviar essa dor, tentar não sentir mais aquela sensação desagradável que você está sentindo. Fazemos isso muitas vezes com os exercícios, fazemos isso muitas vezes com a experiência aprendida. Uma criança sabe muitas vezes que o fogão queima porque põe a mão lá. Nós aprendemos muitas vezes que as coisas machucam porque passamos por aquela experiência. E evitamos então assim. Fazemos isso com as pessoas. Muitas vezes uma pessoa nos fere, uma pessoa nos machuca e causa dor em nós, causa dor no nosso coração, e evitamos as pessoas. Quando o problema não está nas pessoas, não é o evitar as pessoas, mas é evitar se colocar numa situação com aquela pessoa que venha lhe causar
a dor. A dor é uma bênção, irmãos. Muitas doenças são descobertas por conta da dor. É a dor muitas vezes que revela a intensidade daquilo que está acontecendo dentro de você e você nem sabe. Como uma febre. A febre significa que algo infeccioso está acontecendo dentro de você e que ela é a manifestação do teu corpo para que você saiba, olha, tem alguma coisa de errado e você precisa corrigir. Você precisa tomar uma medicação para corrigir essa bactéria ou alguma coisa assim que possa diminuir esse seu estado febril. A mesma coisa é a dor. Ela é uma bênção. Se você sente dor hoje na sua alma, se você sente uma dor hoje no seu coração, se você sente uma dor hoje no seu espírito, é porque algo de errado está acontecendo e precisa ser corrigido. Precisa ser acertado. Então não enxergue a dor como a sua punição, mas como uma oportunidade que Deus deu a mim e a você, como um alerta para entender há algo que precisa ser acertado na minha vida, há algo que precisa ser acertado na minha história. Ninguém pode passar por este mundo sem passar pela dor. Deus nos criou e na sua criação Ele colocou a dor em nós. Foi Ele quem criou todos os tecidos nervosos que há em nós, tudo aquilo que há no nosso corpo que revela a dor, foi Deus quem criou. Tem gente que acha que a dor é consequência do pecado. Não. O pecado ele potencializa a dor, mas ele não é a consequência do pecado. Quando Deus fala para a mulher, para Eva, a respeito da dor, por conta da consequência do pecado, Ele fala para ela, olha, a partir de agora eu vou colocar dor no seu parto. É isso que Ele diz? Não. O que Ele fala, multiplicarei as dores do parto. Se Ele vai multiplicar é porque já existia. Então a dor ela não pode ser consequência do pecado, porque Deus criou Eva já com dores. Já com a sensação da dor. E o pecado só potencializou aquela sensação da dor. A dor ela é uma dádiva, a dor ela é um presente vindo da parte de Deus para mostrar para mim e para você que você precisa buscar ajuda muitas vezes. A dor é um presente de Deus para que você possa olhar e saber quais são os limites que precisam ser estabelecidos na sua vida. A dor é um presente para você entender que você é humano e que você precisa de Deus em todo o tempo. A dor ela é necessária muitas vezes. Há muita gente que acha que há um versículo na Bíblia que diz, se não é pelo amor, é pela dor. Não, não tem esse versículo na Bíblia. E também não dá para mandar colocar. Mas muitas pessoas realmente só vão entender algumas coisas da parte de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, passando pelas experiências que trazem dor. Deus permite. Deus permitiu isso com Jó. Deus permitiu ele passar a mais intensa dor que se possa passar. A perda dos seus filhos. Porque um pai e uma mãe não foram criados para sepultarem os seus filhos. Não é o ciclo natural da vida. Mas ele teve que experimentar a mais intensa dor emocional que um homem ou uma mulher pode sentir, de perder os seus filhos para compreender o que é misericórdia, compaixão e amor. Ele teve que sentir a mais intensa dor no seu físico para entender que Deus é quem provê e supre todas as nossas necessidades, apesar das nossas dores. Ele teve que suportar a dor da traição dos seus próprios amigos e até mesmo da sua esposa quando falou para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mas com todo o caminho de dor e sofrimento que Jó passou, tudo isso levou ele a uma experiência que ficou marcada na sua vida para todo sempre. E fez com que a sua história ficasse registrada no maior livro e no melhor livro que existe na humanidade, que é a palavra de Deus. Aonde no final da sua história diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, porém agora os meus olhos te veem. Através da experiência da dor, Jó de fato conheceu quem é Deus. Talvez Deus esteja permitindo você passar hoje por uma experiência de dor, para você ter um entendimento, uma compreensão, uma revelação muito maior de quem Ele é na sua vida. Portanto, não rejeite a dor, não ignore a dor, mas também não menospreze a dor. Entenda que ela é muitas vezes um presente de Deus para você, para que você possa
chegar a um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Ele. Eu amo muitas vezes a maneira com que Paulo, ele trata as coisas na igreja. Paulo, ele não era um pregador como existe hoje muitos pregadores pós-modernos que somente falam a respeito das coisas boas advindas da vida cristã. Mas ele fala das lutas, ele fala das dificuldades, ele fala das tribulações, ele fala dos problemas que todos nós enfrentamos e enfrentaremos exatamente pelo fato de sermos cristãos. Dentro de tudo isso teremos muitas vitórias, dentro de tudo isso teremos muitas conquistas. Mas ninguém está isento de passar pelas dificuldades. Ninguém está isento de passar pela dor. Ninguém está isento de passar pelas tribulações e pelas provações. Mas se Deus as permite, é porque Ele olha para isso de uma maneira que vai nos fazer crescer, nos tornar melhores, nos mostrar que algumas coisas estão erradas e precisam ser corrigidas. Nos mostrar que muitas vezes é através disso que a gente vai enxergar quem realmente nós somos, e o quão pequeno nós somos, e o quão grande Ele é na nossa vida, e quão maior Ele quer se tornar na nossa vida. Jesus mesmo, Ele fala sobre a dor. Quando Ele está com seus discípulos, praticamente na fase final da sua vida terrena, Ele fala para eles a respeito do princípio das dores, daquilo que eles haveriam de passar, das dificuldades que eles haveriam de enfrentar, dos problemas que eles deveriam de vencer. E é interessante que quando nós temos em Lucas capítulo 21, verso 19, depois de falar de todas essas dificuldades, ele diz o seguinte: é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Diante de todas essas lutas, diante de todas essas dores, é pela perseverança que você vai conseguir alcançar um objetivo e conquistar o prêmio de ter passado pela dor, de ter passado pela luta, de ter passado pela dificuldade. Há uma frase em inglês utilizada pelos marombeiros, por aqueles que treinam muito nas academias: no pain, no gain. Ou seja, sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Se você não sofre lá na academia, você não vai crescer e não vai ficar forte. Na nossa vida espiritual, muitas vezes não é diferente. Sem passar por alguns sofrimentos, você talvez não vai ficar tão forte como deveria estar, como deveria ficar. É por isso que Jeremias vem trazer, dentro das suas reflexões, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu já enfrentei situações, o povo já enfrentou situações, dificuldades e lutas, e passamos e vencemos. Foram situações difíceis, foram situações complicadas, foram situações que nos trouxeram dor, mas foram situações que nos trouxeram até aqui e nos fortaleceram. Nietzsche, um dos grandes filósofos alemão, ele diz que aquilo que não nos mata, nos fortalece. Eu faço essa oração todos os dias, na hora que eu vou comer. Que não mata, me fortalece. Quando olhamos para a dor com uma perspectiva diferente, nós começamos a ver que a dor, ela pode sim ser uma bênção e não uma maldição. Vemos a dor de maneira em que ela nos proporciona a oportunidade de crescimento, de fortalecimento, de dependência total e exclusiva de Deus. A dor revela a nossa total fraqueza. E não há nada melhor do que você reconhecer a sua fraqueza, para que então você seja forte. Quando eu reconheço que sou fraco, é aí que sou forte. O próprio apóstolo Paulo diz isso a respeito de si, quando ele reconhece a sua dor, ele reconhece o sofrimento que ele estava passando por conta de um espinho na carne, que ele não detalha qual é, mas muitos acreditam que é a sua cegueira. E quando eu vejo
ele escrevendo essa carta aos romanos, uma igreja que estava sendo plenamente perseguida, ele estava falando para eles, olha, se alegrem na sua dor. Meu Deus, um pensamento desse é um pensamento completamente masoquista, não é verdade? Vou me alegrar na minha dor? Vou me alegrar na minha dificuldade? Vou me alegrar nos meus problemas? Sim, você tem condições de fazer isso. Por quê? Deus não te deu um espírito de alegria para que você tenha essa alegria em alguns momentos. Tudo que Deus faz, diz a palavra, durará eternamente. Se Deus te deu alegria, é para que ela dure em todos os momentos, mesmo que seja no período de dor. A dor não é sentença de tristeza. A dor não é sentença de luto. A dor significa, eu estou passando por ela, para ver quão grande é o Deus da minha vida, que me faz permanecer alegre, mesmo em meio à minha dor. Posso sofrer, posso passar por dores, posso passar por provações, posso passar por dificuldades, mas isso não retira de mim a alegria que Deus me deu, porque Ele é quem provê todas as coisas. Quando nós atingimos essa maturidade, significa que entendemos o que é ser cristão, entendemos o que é viver em Cristo e o que é estar fortalecido em Cristo. Porque existe muito crente Nutella, irmão. Conhece os crentes Nutella? Os crentes Nutella é aqueles que querem viver longe da dor. É aqueles que só querem vitória o tempo todo. É aqueles que só querem a prosperidade o tempo todo. É aqueles que só querem o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas não quer o que vem antes. Sei passar por necessidade, por dificuldade, por escassez. Sei ser honrado como sei ser desprezado, como tudo que Paulo fala nos seus textos, em tudo e em todas as coisas eu tenho experimentado e posso te dizer uma coisa, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, não é a situação de você estar bem ou é a situação de você estar mal, é a situação de você estar em Cristo que vai fazer você feliz, que vai alegrar o teu coração. Então, como passar esse momento de dor? Como enfrentar esse momento de dor? E aqui o próprio texto de Romanos, capítulo 12, nos traz aquilo que poderíamos chamar de uma fórmula. Esse versículo, que a gente chama de versículo esboçado, ele já traz logo na sua primeira afirmação, regozijem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Primeira coisa que você precisa entender para passar esse momento de dor e vencer esse momento de dor e vencer esse momento de dificuldade, e quem vos fala isso é alguém que tem aplicado isso na sua própria vida. Se alegre na esperança. Se alegre na esperança. O próprio apóstolo vem dizer qual é a razão dessa esperança. Ele fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, em você, é a razão da esperança. E muitas vezes a gente não dá o devido valor do fato de Deus habitar em nós, de Cristo estar conosco. Porque quando você olha para si mesmo e enxerga o quão pequeno você é, quando você olha para as suas dificuldades, as suas dores, como você é incapaz de lidar com tudo isso, você vê que você tem em você e ao seu lado alguém que enfrentou todas as coisas, que superou todas as coisas, que venceu todas as dores, a traição, a decepção, a frustração, a morte, a dor física, a vergonha, que passou todas as dores emocionais que uma pessoa pode passar, todas as dores físicas que uma pessoa pode passar. Jesus sofreu a dor mais aguda da carne que um homem pode sofrer, a ponto de perder todo o seu sangue, e até mesmo quando acabou o seu sangue, pelo seu corpo ainda fluiu água. A sua agonia antes do seu sofrimento era tão grande que Jesus, ele sua sangue. Jesus sabe o que é dor, Jesus sabe o que é sofrimento, Jesus sabe o que é provação e tribulação.
e Ele está do seu lado, e Ele diz: eu venci todas estas coisas, e vou te ajudar a vencer também. Alegre-se na esperança de quem está com você. Alegre-se na esperança de quem é com você. Alegre-se na esperança de que você está em Cristo. Isso vai te fortalecer no momento da sua dor. É por isso que o salmista afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Alegre-se na esperança. Nós temos o costume de valorizarmos muito mais o sofrimento, a dor, de valorizarmos aquilo que é negativo, aquilo que é ruim. Nós somos vitimistas por natureza. Homem, então, nem se fala. Porque um homem pega uma gripe, parece que ele está com câncer terminal. Ele vai morrer. Meu Deus, vou morrer. Ele começa a espirrar, ele começa a olhar toda hora. Meu Deus, o que vai ser de mim? Eu estou me esvaindo em espirros. Minha alma está sendo colocada para fora neste momento. O homem é especialista em se vitimizar. E como tem gente que gosta de se vitimizar, não é verdade? Como tem gente que gosta de fazer do seu sofrimento o seu sucesso. É ou não é? Ergue a bandeira: estou sofrendo. Você está vendo? Eu estou sofrendo. Olha só como eu estou sofrendo. Não, mas eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo mais do que você. É capaz de postar ainda uma foto dizendo, olhando assim para a câmera, com carinha de choro, mas ao mesmo tempo de satisfação, porque está sofrendo. Não. A Bíblia não fala para você se alegrar por conta da tua dor, mas ela fala para se alegrar por conta da esperança que você tem no momento da sua dor. Eu me alegro pela esperança que eu tenho no momento da minha dor. Cristo é a minha esperança. Cristo é a sua esperança. E essa é a razão de toda alegria, para que se possa atravessar o momento da dor. Segunda coisa que aprendemos aqui é: seja paciente na tribulação. Tenha paciência na tribulação. Meu Deus do céu. Paciência é um negócio complicado. Ainda mais nos dias atuais, aonde todas as coisas contribuem para a falta de paciência. Todas as coisas contribuem para a ansiedade. Todas as coisas contribuem para o imediatismo. Queremos que sejam resolvidas agora, nesse momento, nessa hora. Você não consegue esperar um micro-ondas terminar de esquentar a comida. Você fica: não é possível, ainda falta 30 segundos. Esse micro-ondas está de brincadeira, ele está me roubando. Não. Sejam pacientes na tribulação. Como que eu consigo ser paciente na tribulação, pastor? É entender aquilo que a palavra de Deus nos diz em, se eu não me engano, 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Vamos ver se é esse mesmo. Coloca na tela para mim, por favor. Eu pedi esse, se eu não pedi. É isso aí. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Próximo. 17. Agora. Porque a nossa leve e momentânea. Como é que eu tenho paciência para poder passar por este momento? É entender que é momentâneo. Não é um estado definitivo, não é um estado eterno, mas é momentâneo. Aquilo que causou a tua dor pode ser talvez definitivo, pode ser eterno. Mas a tua dor não precisa ser definitiva. A tua dor não precisa ser eterna. Como um luto, por exemplo. É difícil passar pelo luto, irmãos. Só quem passou que realmente sabe o que é. Só quem enfrentou sabe o que é.
Mas é entender que apesar de ser um estado definitivo, quanto à questão terrena, a tua dor não precisa ser definitiva juntamente com aquele sepultamento. Porque se ela for definitiva juntamente com aquele sepultamento, você foi sepultado junto com aquela situação, com aquela pessoa. Não é entender. Tem dor, tem sofrimento, mas é momentâneo. A minha alegria e a minha esperança está em Cristo que está comigo. E eu sei que Ele vai me fazer passar pelo vale da sombra e da morte. A leve e momentânea, tenha paciência. Agora, onde eu alcanço essa paciência, pastor? Porque está difícil. Gálatas capítulo 5, 22, verso 22, fala a respeito de algo que eu e você precisamos buscar. E se você é crente, se você é da Igreja Nazareno, membro da Igreja Nazareno, tem que entender isso e tem que decorar esse texto. Porque nós falamos sobre uma doutrina chamada doutrina de santidade, a qual nós vivemos e buscamos essa santidade, cuja evidência da vida de santa, do batismo do Espírito Santo, não é o falar em línguas, não é qualquer outro dom, mas é a evidência do fruto do Espírito em nós. Porque uma árvore só é conhecida através do fruto que ela dá. Se você é cheio do Espírito, então você tem que evidenciar o fruto do Espírito. E Gálatas 5, 22 vem trazer exatamente isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, tem o texto, põe na tela. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Dentre esses está o que lá? Longanimidade, que pode ser traduzido também por paciência. É fruto do Espírito. E é um fruto que vai sendo exercitado a cada vez que nós somos expostos a dificuldades e problemas. É como um músculo dentro de nós, que quanto mais ele é exposto à carga, mais forte ele fica. Eu vou me tornando longânimo, eu vou me tornando paciente cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque eu sei qual é o resultado que essa paciência vai trazer na minha vida. É momentâneo, vai passar, vai acabar. Uma certeza que eu e você precisamos ter. Talvez não acabe na terra, mas vai acabar no céu, porque no céu a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá dor e não haverão dificuldades. Vai acabar. Ainda que você tenha que aprender a conviver com a dor aqui, ela ainda assim tem um tempo para acabar. Tem um momento para acabar. Ela vai acabar. Seja paciente em meio à sua tribulação. Ela vai passar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano. Ela vai acabar em nome de Jesus. Seja paciente, busque esse fruto do Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo, e você vai ver esse fruto sendo evidenciado na sua vida, através da paciência. Terceira coisa, o texto diz lá, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e ele encerra o versículo fecha aqui no capítulo 12, verso 12 de Romanos, e perseverem na oração. Eu acho interessante como é colocado na terceira pessoa. Não, é isso aí mesmo. Como é colocado tudo na terceira pessoa aqui. Mas em especial esse momento. Perseverem na oração, na terceira pessoa do plural. E não diz lá, persevere. É perseverem. Porque se há uma coisa que a gente precisa aprender na caminhada cristã é que ninguém vai caminhar sozinho. Mesmo que a salvação seja algo individual. Você não caminha em direção a ela sozinho, você caminha com alguém. Isso porque somos parte de um só corpo. E eu não conheço um corpo que consiga andar dividido. Alguém pode falar para a perna direita, ir para aquele lado direito, a perna esquerda vai para o lado esquerdo. De maneira alguma. Tem que andar tudo junto. Da mesma maneira, nós, como corpo de Cristo, devemos andar juntos. E saber que ao andar junto, o sofrimento de um vai ser o sofrimento de outro. A alegria de um vai ser a alegria de outro. E ele fala que perseverem em oração, ou seja, estejam unidos em oração. Estejam unidos nesse propósito.
Estejam unidos em passar esse problema, essa dificuldade. Estejam unidos para vencerem isso. Perseverem em oração. A história nos mostra como a união das pessoas pode ser algo tão extraordinário, tão fantástico, a ponto de lhes dar vitórias improváveis. Quando olhamos para a Segunda Guerra, nós vemos ali os alemães tentando invadir a Inglaterra. E lá estava Winston Churchill, diante de um sítio que estava em Londres, o exército nazista bombardeando o tempo todo. Ele então começa com as suas palavras a animar, a incentivar o povo e fala: vamos permanecer juntos, vamos permanecer unidos, a sua coragem vai fazer a diferença, nós vamos conseguir reverter. Tenha certeza de que nós somos aqui uma nação, em que essa nação é mais forte do que ela pensa. E junto com aquela palavra de encorajamento, o povo começou a acreditar junto com ele. Aguardaram aquele momento de tribulação, e quando as bombas começaram a acabar, então eles reagiram, e de uma derrota provável se veio uma vitória improvável. Porque eles estavam unidos, porque eles estavam juntos, porque eles perseveraram. Dr. Brand diz em uma das suas obras, ao estudar a história, ele afirma que o sofrimento, ele só é intolerável quando ninguém se importa. O sofrimento só é intolerável quando ninguém se importa. Mas quando alguém se importa, significa que você está recebendo o estímulo de alguém que está vendo a sua limitação, a sua fraqueza, a sua dificuldade, e está dizendo: olha, eu estou junto com você, eu me importo com você, eu vou orar junto com você, e juntos nós vamos sair disso. Tenho provado isso na minha vida, e tenho buscado ser esse tipo de pessoa na vida de outros. E a minha pergunta para você é exatamente essa: você tem buscado fazer isso com alguém? Ou se você é a pessoa que precisa dessa ajuda, será que você tem dado a oportunidade para que outros possam também se importar com você? A dor é uma bênção, irmãos, porque ele também une as pessoas. Muitas vezes é no momento de dor em que uma família é unida novamente. Muitas vezes é no momento de dor que amigos são unidos novamente. E é no momento, a história diz que é no momento de maior perseguição que a igreja também é unida. A dor, ela pode ser uma bênção, depende de como você a vê. Depende de como você a encara. O texto diz: tende em vós, por motivo de grande alegria, o fato de passardes por várias provações. Não rejeite a dor. Não menospreze a dor. Não ignore a dor. Não queira se ver livre da dor. Mas queira entender que mesmo em meio à dor, você pode ter alegria, você pode ter a esperança. Ela é momentânea, ela vai passar, você vai ter pessoas ao seu lado. E principalmente, Isaías 53, por gentileza, coloca na tela. Isaías 53, põe para mim na tela, por favor. Um dos textos mais clássicos a respeito da obra de Cristo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, exatamente por toda aquela experiência descrita no verso 1 ao verso 3. Certamente, aquilo tudo deu autoridade para ele. Certamente, aquilo tudo deu a ele a compreensão da minha e da sua vida, daquilo que nós passamos e enfrentamos. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quarta e última coisa que você precisa entender. Cristo vivenciou todas as dores e venceu todas as dores para poder levar a minha e a sua dor. Ele já levou sobre si as nossas dores. Ainda que elas nos sobrevenham, as dores não devem ser mais encaradas como nossas. Porque ao encarar a dor como sua, você tira aquilo que Cristo fez por você. E a pergunta que eu te faço, você está querendo tomar o lugar de Cristo? Você quer tomar o lugar de Cristo? Nenhum de nós deve ter essa autoridade, nenhum de nós tem esse direito de tomar o lugar de Cristo. Porque Ele quis levar sobre Ele as nossas dores. Foi voluntário. Ele não se obrigou a nada. Ninguém o obrigou a levar as nossas dores. Mas nós, muitas vezes, queremos carregar aquilo que já não é mais nosso. A dor não é sua. Você está passando por ela, mas ela não é sua. É para você acordar. A gente tinha combinado. Era o momento, foi obrigado. Foi no momento certinho. Na hora que criou o clima. Mas tem muita gente querendo carregar aquilo que não é seu. Não é que você não vai passar pela dor, você vai passar pela dor, mas com um entendimento completamente diferente. Ela é uma dádiva, ela é um presente que você pode encarar. Entender que ela é um alerta para você de coisas que precisam ser colocadas em ordem na sua vida. Talvez você esteja sofrendo por causa de pecado. Talvez esteja sofrendo por más escolhas. Talvez você esteja sofrendo simplesmente porque é propósito de Deus. Para você poder enxergá-lo, porque os seus olhos não estavam vendo. Mas em nenhum momento você pode se apropriar de uma dor que não é sua. Ele levou sobre si as nossas dores. Senão você invalida o castigo dele. Você invalida a obra dele. Ele levou sobre si as nossas dores. Eu não carrego mais o peso da dor. Eu carrego o benefício que ela pode me trazer. Eu quero orar com você nessa manhã. E eu quero pedir para você se colocar de pé, por gentileza. Alegre-se na esperança, tenha paciência na sua tribulação, persevere em oração. E lembre que Ele levou sobre si as nossas dores. Talvez você chegou aqui com um fardo que não deveria ser mais seu. Talvez você chegou aqui com um peso que não deveria carregar mais. Talvez a tua oração nesses últimos dias tenha sido: Senhor, afasta de mim essa dor. Quando na verdade deveria ser uma oração de gratidão. Senhor, obrigado por essa dor. Porque ela me revela quem o Senhor é na minha vida. Entender e compreender a dor vai fazer você mais forte. Entender e compreender a dor vai fazer você atravessar por ela. Entender e compreender a dor vai fazer com que você deixe de ser vítima para se tornar um aprendiz. A decisão é sua. Você quer continuar carregando um peso que não é teu? Ou você quer olhar para essa dor de uma maneira em que você tem, até mesmo em meio à dor, alegria? Alegria por saber como aquele
rapaz que sai da academia todo dolorido, mas feliz porque o músculo dele está inchado. E ele vai na frente do espelho, parece um pombão de Jeová. Não é assim? Não deixe a dor sepultar você. Levante-se hoje. Levante-se hoje em Cristo. Coloque um sorriso no seu rosto, como alguém que ganhou o maior presente que possa ter ganho na vida. E de fato você ganhou. Cristo em vós, a esperança da glória.